Vamos fazer mais uma oração? Vamos ficar de pé todos, por favor. Senhor nosso Deus, nós agradecemos porque estamos aqui, agradecemos porque o Senhor trouxe tantas pessoas sedentas da Tua Palavra, querendo, desejosos de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao coração de cada um. E o nosso pedido hoje, agora, nesse momento, é que o Senhor esteja falando, o Senhor esteja falando juntamente do nosso coração, aquilo que é desejo do Senhor, nos desafiar, nos consolar, nos fazer olhar para frente, Pai, fazer-nos trabalharmos, termos a motivação certa, o olhar certo para a Tua vontade e aquilo que a Tua palavra faz, ó Pai. Ser com a vida de cada um, que o Espírito Santo possa estar realmente tocando, Deus possa estar respondendo aquilo que eu anseio, aquilo que eu desejo de resposta de cada pessoa que está aqui, Pai. Que sejam palavras do Senhor, sejam mensagens do Senhor, sejam consolos do Senhor, Pai. Que venham abraços, venham apertos de mão, venham pessoas a consolar e trazer um sorriso, Pai. Mas que desejamos e pedimos que nesses poucos momentos que nós vamos ficar aqui na Tua igreja, Pai, juntos, o Senhor possa estar falando e manifestando a todos nós, as crianças, ao grupo japonês, ó Deus, ao pastor Paulo e à pastora Noemi, que hoje não pode estar conosco aqui, ó Deus, mas a Tua presença seja com todos nós, ó Pai. Esse é o desejo do nosso coração, essa é a nossa oração que nós fazemos diante do Senhor, e o pedido que lançamos diante de Ti agora. Porque nós oramos em nome de Jesus, ó Deus. Nome poderoso, o nome que, acima de todas as coisas, além daquilo que nós enxergamos e podemos imaginar, Pai, o Teu nome pode fazer nas nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Pode sentar. O pastor Paulo e a pastora Noemi não estão conosco hoje. Eles estão fazendo um curso para aperfeiçoamento, né? Então, eles não podem estar conosco aqui, mas a gente possa estar lembrando deles. Eles vão voltar amanhã, né? Mas que vocês lembrem deles durante essa semana também. Muito bom, nós estamos falando dessa série Simplesmente Como Jesus, e eu não tenho dúvida, né? Eu tenho certeza que todos que estão aqui hoje, de alguma forma querem ser parecidos com Jesus, tá? Eu sei que todos aqui desejam ter as palavras que Jesus tem, as respostas que Jesus tem, querem ter a vitória sobre as dificuldades, ansiedades, pecados, preocupações como Jesus teve, né? Jesus não teve medo da tempestade, Jesus não teve medo de quando ele foi perseguido, e eu tenho certeza que é o desejo de todos aqui, tá? Não tenho dúvida disso, eu sei que no coração de vocês é isso que arde hoje para vocês também. E muitas vezes, quando a gente fala que queremos ser como Jesus, nós pensamos nisso, né? Nesse aspecto de termos o poder que Jesus teve, as respostas, a palavra, as reações, as atitudes, as curas que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia. Talvez quando a gente pensa em sermos como Jesus, nós pensamos nisso, para que isso nos leve no nosso dia a dia, nos ajude no nosso trabalho, ajude na nossa família, no convívio com a nossa família, ajude em qualquer situação inesperada, tá? Mas nessa última mensagem dessa série sobre simplesmente como Jesus, sermos como Jesus, a gente tem que lembrar principalmente da missão que Jesus teve. A missão que Jesus veio aqui e a missão que Jesus delegou a todos nós. E muitas vezes nós temos essa chama, a gente tem essa euforia, a gente tem esse ardor de desejar a vida, o poder, o milagre, né? As atitudes que Jesus teve, mas talvez nem sempre a gente arde com a mesma intensidade na missão que Jesus teve.
tá? E a palavra que a gente vai hoje conversar um pouco é sobre essa missão. A missão que Jesus teve, Ele cumpriu, Ele fez aqui, e a mesma missão que quando a gente pensa que nós queremos ser como Jesus, temos que pensar que nós temos essa missão também. Muitas vezes nós queremos fazer coisas como Jesus faz, mas poucas vezes, ou às vezes, nós esquecemos da missão que Ele nos deu, de pregarmos o Evangelho, de anunciarmos a palavra dEle, né? De sermos como Ele, nesse sentido de termos esse mesmo ardor de falar da palavra de Deus, de falar de Deus às outras pessoas. Tá? E eu queria hoje meditar um pouco nessa mensagem, nessa palavra. Eu queria dizer que aquilo que eu vou falar aqui é resultado de mais ou menos 3 pregações que eu ouvi, e principalmente do pastor Ricardo Agreste. É uma mensagem que eu ouvi dele, foi uma mensagem que tocou muito a mim. Eu queria dividir um pouco com vocês aquilo que a palavra de Deus fala sobre essa missão. A missão que é de todos nós, a missão que Deus deixou a todos nós, Deus deixou a cada um de vocês de anunciar a palavra. Talvez a mesma intensidade que a gente tem, às vezes, de sermos parecidos com Ele, em termos de santidade, de poder, a gente tem que ter a mesma intensidade de falar, de anunciar e de pregar o Evangelho também. Tá? Quando nós falamos Opa. Ok. Quando nós falamos de anunciar e de pregar o Evangelho, a gente sempre lembra dessas 2 passagens que estão no final dos Evangelhos, né? Marcos capítulo 16, versículo 15, ele diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E Mateus capítulo 28, versículo 19, ele diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? São os 2 versículos que vêm à nossa mente todas as vezes que nós falamos desse mandamento de Jesus, de irmos, de anunciarmos e de pregarmos o Evangelho. Tá? Eles estão no final dos Evangelhos de Mateus e de Marcos. Tá? Mas aí muitas vezes nós pensamos que isso é uma palavra que Jesus falou somente no final. Né? Mas Jesus disse bem no começo do seu ministério dessa importância de pregar o Evangelho também. Outra coisa também, essa palavra é uma palavra de envio, é uma ordem de envio que Jesus estava dando aos discípulos, de enviar os discípulos para anunciar o Evangelho. Tá? Mas o envio existe muito bem mais antes dentro da palavra de Deus. A gente tem que entender que Deus é uma palavra que por todo momento Ele enviou pessoas, Deus enviou servos seus para anunciar a sua palavra. Deus envia Abraão para construir uma nova nação e para ser uma nação onde vai ser abençoada. Deus envia José para a terra do Egito para preparar a terra do Egito e salvar da grande fome que iria acontecer. Deus envia Moisés para libertar o povo do Egito. Deus envia profetas para trazerem a palavra dele e anunciar as palavras dele. Deus envia anjos, né? Em Daniel fala que Deus enviou anjos para ajudar no combate que Daniel estava tendo com os inimigos. Deus envia seu Filho Jesus ao mundo para nos resgatar e nos salvar. E logo depois, Deus envia o Espírito Santo para ser o nosso Consolador. E no final, por final, Deus envia você, Deus envia cada um de nós para sermos aquele que vamos anunciar a palavra dele. Então o envio, essa mensagem de enviar, é algo que a gente vê desde o começo da Bíblia e a gente acompanha até o final da Bíblia. Eu queria hoje ler uma passagem, está em Lucas capítulo 10, tá? Se você tem a Bíblia aí, Lucas capítulo 10. É o terceiro evangelho, Mateus, Marcos, Lucas. Nós vamos ler alguns versículos do evangelho de Lucas. Lucas capítulo 10, nós vamos ler primeiro do versículo 1
a versículo 11. Se você não tem, a gente pode acompanhar através da projeção aqui. E ele diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre eles. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Versículo 17 e 18. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Versículo 23 e 24. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhe disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Essa passagem, ela está em Lucas capítulo 10, e ele fala do envio dos 72 discípulos. Se você tem a sua Bíblia aberta aí, se você voltar em Lucas capítulo 9, tá? Você vai ver que essa passagem vem logo depois do envio dos 12 discípulos. Tá? Primeiro Jesus, em Lucas capítulo 9, ele fala dos os 12 discípulos que foram enviados. Em Lucas capítulo 10, ele está falando de um número bem maior de discípulos. 72 ou 70, dependendo da Bíblia que você tem. Não é que erraram na contagem, tá? Mas é uma tradução da Bíblia, e algumas Bíblias está 72, algumas Bíblias vai estar 70 discípulos, tá bom? Não é um erro, mas é uma tradução da Bíblia, tá? E a gente vê que muitas vezes a gente pensa que o envio, a missão de pregar, a missão de anunciar o Evangelho, cabe somente aos discípulos. Ou a gente acha que o envio cabe somente a pastores, missionários, né? Profetas, algumas pessoas assim. E que a nós, talvez, que temos uma outra profissão, que não somos pastores ou missionários assim, a nós cabe somente a gente trabalhar, levantar sustento, dar sustentação para o ministério de missões, né? E de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, aparecer na igreja e contribuir com o dízimo. Então, existem essas duas diferenças, né? Às vezes nós pensamos isso, que essa primeira missão de Lucas, capítulo 9, cabe somente àqueles 12 discípulos que Jesus escolheu e chamou. Mas Lucas 10 mostra que Jesus aglomerou, ele chamou 72 discípulos, e a esses eles deu essa ordem de envio, de eles irem à frente e fazerem aquilo, né? Fazer aquilo que eles tinham aprendido, a curar aqueles que estão enfermos, a expulsar os demônios como Jesus fazia, a trazer a palavra de consolo àqueles que precisavam, tá? E nessa passagem a gente vê que Jesus chamou um número bem maior. E essa é a missão, talvez, que Jesus deixa bem claro que cabe a todos nós hoje também. E nós vamos ver algumas coisas que Jesus falou, da maneira como Jesus queria que nós fizéssemos esse ministério. Primeira coisa,
versículo 10, capítulo 10, versículos 5 e 6, ele diz assim: quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. A primeira forma, e o que Jesus deixou bem claro, como a gente deve fazer esse ministério de pregar, anunciar a palavra de Deus, é que nós devemos promover a paz. Tá? Essa semana, eu tenho a gente tem um amigo, eu falo, nós temos um amigo, ele é um irmão na fé também, ele não é dessa igreja, não congrega conosco aqui, mas ele tem a forma de pensar dele. Tá? Não duvido da fé dele, não é isso que eu estou falando. Né? Mas essa semana ele postou nas redes sociais uma mensagem assim que, digamos, mais ou menos assim, ele foi ofensivo em relação a outras crenças assim. Né? Ele desprezou algumas seitas, ele baseou tudo em textos da palavra de Deus, ele colocou versículos, explicou versículos, mas, de alguma forma, a palavra que ele colocou foi bem ofensiva em relação a outras fés assim. E não teve jeito, né? Isso repercutiu, muita gente se manifestou contra, né? A grande maioria se manifestou contra ele. Tá? E no final, isso é um resultado que não traz nada, muito pelo contrário, ficou pior para ele, né? Embora ele tivesse colocado textos bíblicos, versículos bíblicos, argumentasse, né? Mas a mensagem que ficou não foi uma mensagem da forma como Jesus faria ou diria. Não é a mensagem que ele diz nessa passagem de trazer a paz. Tá? E a primeira coisa que Jesus fala, olha, quando vocês forem numa cidade, algum lugar, vocês têm que lembrar que vocês são pessoas que vão promover a paz. E a maneira como Jesus disse a esses discípulos é que nós somos pessoas que vamos promover essa paz também. Existe um fato real que aconteceu nos Estados Unidos, numa igreja de lá, quando teve aquele fato do 11 de setembro, da explosão das Torres Gêmeas, né? Houve várias manifestações dos Estados Unidos. Muitos dos povos muçulmanos, árabes, assim, eles foram discriminados ou perseguidos por causa disso. Tá? E numa cidade, acho que, se não me engano, era Fênix, tinha uma cidade, nessa cidade existia um templo muçulmano, existe um templo muçulmano lá, né? E quando aconteceu essa explosão da destruição das Torres Gêmeas, alguns grupos radicais dessa cidade, eles se levantaram dentro da mídia para irem apedrejar ou irem destruir esse templo. Né? Então, eles anunciaram, assim como existe hoje, a gente vê nas torcidas organizadas que montam grupos para atacar alguém, aconteceu isso também. E eles levantaram um grupo dentro da mídia e eles combinaram, esse grupo combinou de um dia eles irem lá e eles iriam apedrejar, agredir, manifestar contra, desejando que eles deixassem os Estados Unidos. Tá? Uma igreja de lá, uma igreja evangélica, ela soube disso, eles estavam acompanhando lá, e eles também se uniram, só que eles se uniram para, no dia que fosse acontecer esse manifesto, eles iriam se colocar diante desse templo muçulmano, né? E eles iriam defender para que essa brutalidade não acontecesse naquele local. Tá? De fato, isso aconteceu, essa igreja, todos os membros se reuniram, foram diante desse templo muçulmano, e eles se prostraram diante desse templo, e eles impediram que houvesse esse tipo de massacre com esse povo de lá. Tá? Então, a mensagem de Jesus é essa, de alguma forma, a palavra que a gente traz, as nossas atitudes, né? Aquilo que nós fazemos, a maneira como nós vamos anunciar o Evangelho, em primeiro lugar, promovendo a paz.
Não adianta a gente plantar discórdia, não adianta a gente querer chegar num lugar e trazer palavras que causam distinções, que causam diferenças, que causam assim, discriminação, por mais talvez que seja verdade, tá? Mas a palavra de Deus diz que, em primeiro lugar, eles deveriam promover a paz onde eles fossem. Em segundo lugar, versículo 7, tá? Ele diz assim: fiquem naquela casa e comam e bebam o que eles lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Um fato cultural, na cultura daquele povo daquela época, você entrar numa casa e você dizer que você participa da refeição, você vai comer e beber dentro dessa casa, significa que você se tornou íntimo daquela família também. Tá? E Jesus, ele diz assim, ó, quando vocês forem, fiquem naquela casa, comam e bebam o que eles lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Construam laços de amizade. Você quer anunciar a palavra de Deus, você não consegue anunciar, você não sendo amigo, você sendo afastado, indiferente a essas pessoas. Primeira coisa, Jesus disse, olha, participe da casa, comam e bebam com eles, construam laços de amizade, tá? Muitas vezes, às vezes a gente acha que entrou na família de Deus, nós tornamos filhos de Deus, nós vamos agradar mais a Deus se a gente se separar do mundo, a gente viver distante das pessoas e vivemos mais ou menos numa bolha de vidro, né? Mas Deus, a maneira como Deus tem de nós anunciarmos a palavra de Deus, é nós mantermos laços e talvez até aumentarmos os nossos laços que nós temos em relação aos nossos amigos e nossos familiares. Aproximem-se dos seus amigos, aproximem-se cada vez mais dos seus familiares, né? Não usem a desculpa que você vai para a igreja para dizer que você está se afastando deles. Não usem a desculpa de dizer que por você ir na igreja, né, é a maneira que Deus mais se agrada em exercer esse ministério de anunciar o Evangelho. Então, construam laços de amizade, vivam no meio deles, né? Participem da vida deles também, não se afastem deles, tá? Terceira coisa, curem os doentes que ali houver e digam-lhes que o reino de Deus está próximo de vocês. Lembre que vocês vão ser agentes de cura quando levam a palavra de Deus, tá? Essa cura pode ser uma cura de alguma coisa pessoal ou uma cura de relacionamentos que existem dentro do ambiente onde você vai entrar. Você vai lá, você vai anunciar, e a maneira como Jesus disse, e a maneira como Jesus fez, ele fez através de curas. A gente não anuncia o Evangelho levando uma palavra de peso. A gente não anuncia o Evangelho trazendo mais culpa a pessoas. A gente não anuncia o Evangelho, o perdão de Deus, dando uma sensação maior de que a pessoa está errada e não é amada por ninguém. Muito pelo contrário, Jesus fala, olha, vocês vão ser, quando vocês entrarem nesses lugares, vão ser pessoas que vão levar a cura. Vocês vão promover a cura dessas pessoas, vocês vão promover a cura de relacionamento dessas pessoas. De alguma forma, ajude para que a palavra de Deus, a presença de Deus, promova a cura e o relacionamento dessas pessoas também. Tá? Não se esqueçam disso, né? Você não foi levado lá, você não foi chamado por Deus para levar uma palavra de peso, uma palavra de acusação, você não foi levado lá para levar uma palavra que deprime mais a pessoa. Mas você tem dentro da palavra de Deus uma mensagem de cura, uma mensagem que cura os nossos relacionamentos também. Outra mensagem, Jesus disse também, quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês.
Esse bem recebidos, no versículo 8, contrasta com uma outra coisa que Jesus falou também. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas. Ou seja, quando você for numa cidade, você pode ser muito bem recebido. Mas também, quando você entrar numa cidade, você pode ser também muito mal recebido. Só para a gente entender um pouco isso, existe uma passagem, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, 15 e 16, ele diz: porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? O mesmo perfume, o mesmo aroma, tá? Para algumas pessoas, a pessoa vai sentir o aroma e vai falar, puxa, que aroma agradável, que aroma gostoso, né? Que aroma bom. Mas esse mesmo perfume, para algumas pessoas, ele vai ter um sentido contrário. Vai ter um aroma desagradável, vai ter um aroma não bom, né? E que só lembra coisas ruins. Essa passagem, quando Paulo diz isso, ele diz, lembrando de como acontecia na época as grandes batalhas, tá? Ao final de uma batalha, quando era decretado o povo vencedor e o povo perdedor, esse exército vencedor, ele entrava marchando pela cidade, tá? Diante do exército, eles iam os sacerdotes. E os sacerdotes, eles carregavam o incenso, eles iam queimando o incenso, tá? E a queima desse incenso, ele soltava um cheiro, né? Ele exalava um cheiro lá. E esse perfume, o cheiro do incenso, quando ele ele ia indo para a parte de trás dessa marcha, para o exército que venceu, ele tinha cheiro de vitória. Então, o exército romano, no caso, que era o exército vencedor, ele se alegrava com o cheiro. Mas para o povo que tinha perdido, esse mesmo perfume de incenso, ele tinha um perfume de derrota, tá? O mesmo perfume, para um povo era um aroma de vitória, mas para um outro povo era um aroma, um cheiro de derrota também. E ele diz, Paulo, quando Jesus fala que talvez você vá ser bem recebido, ou talvez você não vá bem recebido, aqui nós fazemos diferença em um lugar onde nós estamos. Nós temos esse perfume, né? E Paulo fala que nós temos que exalar, nós temos que ser pessoas que façam com que esse perfume ele tome esse ambiente. Nós somos pessoas, quando Jesus escolheu para fazer essa grande missão, são pessoas que fazem diferença no ambiente onde nós vivemos. Esse nosso perfume de Cristo, tá? É um perfume que a gente tem que fazer diferença no ambiente de estudo que nós estudamos, nas faculdades que nós estamos, nos cursinhos que nós vivemos, nos colégios que nós estudamos, no trabalho onde nós exercemos o nosso ministério, tá? No meio social, de futebol, de jogos, de qualquer coisa. Mas, de alguma forma, a nossa presença tem que fazer diferença nesse ambiente. E a grande pergunta é, será que a nossa vida faz diferença onde nós estamos? Será que nós temos esse perfume de Cristo? Nós soltamos, nós exalamos esse perfume de Cristo no ambiente onde nós vivemos? Você faz diferença, você tem, as pessoas notam que você tem alguma coisa de diferente, da maneira que Jesus diz. Talvez você vá ser bem recebido, talvez você não vá ser bem recebido. Mas a sua atitude, né, é a mesma. Você não vai mudar em relação àqueles que você são bem recebidos, ou você não vai mudar em relação àqueles onde você não é bem recebido. Eu queria passar um vídeo de uma forma para a gente entender bem um pouquinho esse fato de nós fazermos um pouco de diferença do ambiente onde nós estamos, tá? Um vídeo institucional, é um vídeo do Terracota, do Binho e da Mari,
né? E no final de 2018, por iniciativa deles, e junto com a parceria de várias outras entidades e pessoas, inclusive alguns de vocês participaram junto dessa iniciativa, né? Eles promoveram um almoço junto com as crianças lá, tá? E algumas pessoas participaram, né? Eles puderam ajudar. É uma forma hoje que a gente quer dar o retorno a vocês de como foi esse evento. Eu queria que vocês dessem uma olhada nesse vídeo de como às vezes a gente pode fazer diferença onde a gente está. E às vezes, dentro da comunidade onde a gente trabalha, não tem um espaço onde a gente possa frequentar junto com as crianças, que eles possam socializar, brincar, né? E nesse momento é tão importante porque é o final do ano, né? Então é o encerramento de um ciclo, de um trabalho que é realizado todo ano. Então eles precisam ter esse momento de, opa, acabamos um ano, encerramos um ano de trabalho, de muita atividade com os parceiros, com a comunidade. Então assim, é muito importante por isso, por eles se sentir grato, agradecer por o tempo que a gente fez de trabalho junto com eles. A gente faz porque Deus toca o nosso coração, né? Eu acho que mesmo que a gente não tenha tudo, o pouco que a gente tem é bom ser dividido para quem não tem, né? E essas crianças eu acho que precisam um pouco da nossa presença, né? Do nosso amor, do nosso carinho, do nosso cuidado. Mas tudo isso aqui só é possível ser feito com a ajuda de cada um de vocês, né? Então as doações que a gente recebeu vão ser entregues para cada um deles. E o almoço o Terra Costa está fazendo porque a gente aprendeu a querer doar um pouquinho do que a gente tem. Instituição que atende crianças da comunidade, essa parceria ela é muito importante. Primeiro porque para nós é muito mais do que uma atividade com as crianças, é a fidelização de uma parceria. Então nós buscamos parceiros e amigos e colaboradores que tenham a mesma identidade com a nossa missão e com a nossa visão, que seria realmente provocar as crianças para um mundo melhor, buscar através dessa integração, que pessoas unidas, juntas, possam ser solidárias, que a gente possa trabalhar com eles a questão da gratidão e da generosidade. Talvez nem todos, né? Nem todos têm essa maneira, né? Essa forma de exercer o ministério promovendo esse tipo de eventos. Mas isso é uma coisa que Deus tocou no coração do Binho e da Mari, e eles abriram a oportunidade para exercerem várias parcerias, e algumas pessoas participaram dessa parceria, né? Eu quero dizer que vocês são bênção na forma de exercer esse ministério. Deus abençoa a todos nós, né? Mas talvez essa não seja a sua forma, tá? Essa não seja a sua maneira que você vai encontrar de fazer a diferença aonde nós estamos. Mas, de alguma forma, nós temos esse perfume de Cristo, tá? E esse perfume de Cristo é um perfume para ser exalado. Jesus disse também que nós somos a candeia, nós somos a luminária, né? Que a gente não pode esconder essa luminária embaixo da mesa, embaixo de um armário, que ela não vai fazer efeito. Mas a luz essa luminária tem que ser colocada no posto mais alto, para que a gente possa iluminar várias pessoas. Nós somos o sal da terra também. Se o sal não exerce sua função de dar sabor ou de preservar o alimento, para nada mais presta. O sal é simplesmente uma areia só, somente para ser pisado pelos homens também, tá? E o grande chamado de Jesus, a missão, que a gente não pode nunca esquecer, e a gente não pode deixar de lado,
é que nós temos essa missão de sermos agentes que levam a palavra de Deus àqueles que não conhecem. Todos vocês têm amigos, todos vocês têm famílias, todos vocês têm parentes. De alguma forma, eu sei que todos vocês têm alguém que nunca ouviram da palavra de Deus, né? E talvez a maneira como essa pessoa vai ouvir da palavra de Deus é através da vida de vocês. Você pode falar, não, eu sou imperfeito, eu tenho um monte de erros, eu não sei nada da Bíblia, a minha vida está tudo torta, né? Mas não interessa, Deus chamou você, Deus escolheu você. Quando Deus escolheu os discípulos eram tudo, vamos dizer, torto, como a gente fala. Ninguém, eles eram os piores da sociedade onde eles viviam. Mas Jesus escolheu esses discípulos e chamou eles para que eles anunciassem a palavra de Deus. E a grande missão, e quando a gente pensa em sermos como Jesus, a gente tem que, em primeiro lugar, pensar que nós temos essa missão de levarmos a palavra dele. Levarmos aqueles que não conhecem, levarmos aqueles que nunca ouviram, falarmos dele àqueles que nunca ouviram, orarmos por aqueles que ninguém orou por eles. Nós temos que orar por essas pessoas, tá? Porque nós temos que fazer. Jesus chamou para nós fazermos diferença nesses lugares. Jesus chamou também para nós estarmos aqui, adorarmos, louvarmos, né? Temos outros ministérios aqui. Mas a gente nunca pode esquecer que o principal chamado de Deus é para a gente levar a palavra dele. Esse é o principal. E quando a gente pensa em ser como Jesus, significa que a gente agarra essa causa, né? Que a gente deseja levar a palavra dele. Existiam vários movimentos em relação a falar da palavra de Deus. Há umas décadas atrás, todos falavam que anunciar a palavra de Deus era sair assim em qualquer lugar e começar a falar. Então todos os crentes, né, todos os membros de igreja saíam nas ruas, saíam nas faculdades, saíam nos trabalhos e pregavam a palavra de Deus, tá? Da maneira que fosse, eles começavam a falar de Deus, falava. Décadas depois, ele apareceu um outro movimento. O outro movimento, ele diz assim, não adianta só ficar falando, a gente tem que viver a palavra de Deus, a gente tem que viver Jesus, tá? Mas a verdade, o que Jesus disse, ele fala assim, e digam-lhes que o reino de Deus está próximo de vocês. A verdade é que Deus chamou vocês para falar. Deus chamou cada um de nós para vivermos a palavra de Deus, sem dúvida. Mas o chamado de Deus, quando Ele nos chama para sermos como Jesus, é para nós falarmos. Nós temos que falar, pessoal. Tá? Não adianta a gente se calar. Não adianta a gente ter só bons testemunhos. Não adianta a gente ser pessoas que agem bem, são justas, honestas. Mas nós temos que falar. Jesus disse, diga-lhes que o reino de Deus está próximo de vocês. Muitas pessoas acham que o reino de Deus está muito distante deles. As pessoas acham que o reino de Deus está próximo daquele que frequenta a igreja. As pessoas acham que o reino de Deus está próximo daquele que canta no louvor aqui. As pessoas acham que o reino de Deus está próximo daquele que ministra nas classes. As pessoas acham que o reino de Deus está próximo daqueles que dirigem grupos pequenos. As pessoas não acham que o reino de Deus está próximo dele. Daquele que tem uma vida errada, daquele que tem uma vida errada aos olhos, digamos assim, né? Mas muitos acham que o reino de Deus não está próximo daquilo que vive em depressão. Muitos acham que o reino de Deus não está próximo daquele que a família se desestruturou. Muitos acham que a família de Deus não está próximo daquele que vive em baladas e se perde em bebedeiras e drogas. Eles acham que o reino de Deus não está próximo deles. Mas o que Jesus disse que o reino de Deus está próximo. Mas ele disse, digam que o reino de Deus está próximo. Digam que Deus ama a cada um deles. Digam que Deus está próximo de você, que Deus se importa com a vida deles. Romanos capítulo 10, 13 e 15, ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo, pessoal. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, conformosos os pés de que anunciam coisas boas. Como crerão naqueles de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Talvez estejam pessoas hoje necessitando ouvir da palavra de Deus. Talvez existam pessoas hoje necessitando ouvir do amor de Deus. Mas como eles vão ouvir se não tem ninguém que vá lá e fala? Como eles vão crer se não tem ninguém que vai lá e anuncia? Como eles vão ser salvos se ninguém falou da salvação de Jesus para eles? A gente quer ser como Jesus, a gente quer viver como Jesus, a gente tem que ter essa mesma intensidade nesse ministério que Jesus fez. O propósito de Deus foi sempre enviar, e hoje Ele envia a mim e a todos vocês aqui para falar dele a outras pessoas também. O impacto e o resultado disso. Eu vou voltar um pouco. O impacto dessa palavra, o que os 72 voltaram e disseram para Jesus? Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Os 72 que foram e anunciaram a palavra dele, eles voltaram alegres, eles voltaram extasiados, eles voltaram realizados, eles voltaram emocionados com a oportunidade que eles tinham de anunciar a palavra dele. Tá? Esses 72, eles não viviam a vida com Deus, pensando somente em trabalhar, né? Estudar, ter uma vida secular, uma vida estável, e para pensar depois numa aposentadoria tranquila. Esses 72, eles saíram para falar dele a outras pessoas. E o sentimento, né? O retorno que eles tinham era muito maior que tudo aquilo que a gente imagina. Ele fala que esses 62 voltaram alegres, né? Eles voltaram assim, satisfeitos de saber que uma missão eles tinham cumprido. A missão que Jesus tinha dado na vida dele, eles tinham realizados também. E Jesus fala: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus disse, Mateus um pouquinho antes, quando fala com Pedro, com a igreja, ele fala que a igreja de Deus não prevalece sobre o inimigo. Tá? Ou seja, quando Jesus diz que a igreja não prevalece sobre o inimigo, é que toda fronteira que a igreja vai avançando, o inimigo vai recuando. Tá? À medida que a igreja vai indo para frente, o inimigo vai recuando. Né? É isso que ele quis dizer. E às vezes, talvez a gente vê hoje acontecer o contrário. A igreja recua e o inimigo avança. O inimigo avança e a igreja recua. Jesus disse, olha, a igreja de Deus prevalece sobre o inimigo. E a mensagem de Deus, né, é uma mensagem que prevalece. Que quando a gente fala da palavra de Deus, o inimigo recua. Então nós temos que falar. E versículo 23 e 24 ele diz assim: então ele se voltou para seus discípulos e disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não ouviram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Muitos profetas e reis não viram o que eles estavam vendo. Rei Davi não viveu essa experiência. O grande rei Davi não teve essa experiência de falar de Jesus, de ver uma alma se converter, de ver uma alma sendo transformada pelo Espírito Santo. Moisés
ele não passou por essa experiência. Não teve a experiência de chegar e falar, olha, existe um Jesus Salvador, Ele salva, Ele cura, Ele resgata. Eles estão falando assim, Moisés e Davi estão falando, olha, nós ouvimos somente, nós só profetizamos de Jesus. Nós falamos que um dia Jesus iria vir. Mas eu não conheci Jesus. Vocês, todos nós hoje, nós vivemos depois da era de Jesus. Todos nós vivemos depois da vinda do Espírito Santo. Todos nós vivemos a era da igreja hoje, da noiva de Cristo. E Jesus está falando, e Moisés, Davi, Salomão, Josias, os profetas Elias, Oséias, eles estão falando, olha, eu nunca tive a chance de falar e ver o que é alguém se converter. Eu nunca tive a chance de ver alguém se converter a Jesus e ser salvo por Ele. Eu não sei, Davi, Salomão, Moisés falando, eu não sei o que é alguém ser tocado pelo Espírito Santo e vir na frente, se batizar e dizer que eu fui salvo por Jesus. E os discípulos se alegraram, e Jesus falou, muitos não viram, só vocês estão tendo essa chance hoje. Né? E nós temos essa chance hoje. Nós temos a oportunidade de viver essa experiência, de ver alguém sendo transformado pela obra de Deus na sua vida. Nós temos a oportunidade hoje de sabermos e vivermos alguém sendo transformado pela ação do Espírito Santo. Moisés não viu, Davi não viu, Salomão não viu, Josué não viu, né? Muitos profetas não viram. Mas todos nós, hoje, podemos ver e viver isso. E ele fala que muitos se alegraram. Felizes são os olhos que veem são os olhos que veem o que vocês veem. Tá? Hebreus capítulo 12, ele fala que nós somos hoje a geração, e Hebreus ele fala do grande estádio, onde existe a pista lá embaixo, onde as pessoas competem, e as pessoas estão passando bastão de um para o outro. Né? E nesse grande auditório, a gente tem Davi, a gente tem Moisés, a gente tem Abraão, a gente tem Jacó, todos eles sentados e olhando e torcendo a gente levar a palavra de Deus adiante. Todos eles estão olhando, né, e torcendo para que a gente leve essa palavra e fale da salvação que Jesus deixou a todos. Todos eles estão torcendo, eufóricos, né, e desejosos talvez até de poder estar dentro, poder participar desse momento, mas eles não puderam, eles viveram outra fase. E todos nós hoje podemos viver. Felizes são os olhos que veem e ouvem e veem todas essas maravilhas que estão sendo transformadas. Tá? E essa palavra que a gente possa lembrar, a gente possa desejar, na mesma intensidade, às vezes que a gente deseja outros milagres de Jesus na nossa vida, a gente possa ter esse mesmo ardor, esse mesmo clamor de levar a palavra de Deus a outras pessoas. Pastor Nori. Graça e paz. Amém. Né? Como é bom a gente ouvir a palavra do Senhor, né? A nossa igreja tem 5 propósitos. Primeiro, a adoração. Adorar a Deus de todo o coração. Segundo, ter comunhão com o Senhor. Comunhão com uns aos outros. Terceiro, fazer discipulado. Fazer discípulos de Jesus. E nós aqui estamos sendo discipulados.
Terceiro, quarto, serviços. Servir ao Senhor em seus ministérios, em diferentes frentes. E nós somos desafiados para isso. E último, missões. A igreja somos nós aqui. Aqui, por perto, todos ouviram já Jesus Cristo. Tem muitos que ainda, à distância, ainda nunca ouviram Jesus Cristo. Em missões, uns tempos atrás, 20 anos atrás, eu fui chamado para fazer missões. E eu falei com o pastor dessa igreja, aí ele me enviou para uma missão entre os índios indígenas. E faço já 20 anos missões indígenas. E quando eu estive lá em missões indígenas, eu não sabia o que era fazer missões. Missões é uma coisa muito forte. E o irmão disse assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho. A gente ouve falar tanto de ide, pregar o evangelho a todos os povos, todas as nações, todos. E a gente não entende quando a gente está aqui. Mas quando eu fui lá, foi desafiado. E a gente foi donada. E quando chegando lá, eu vi tantos tribos, quando cheguei lá em Mato Grosso do Sul, primeiro contato que eu tive lá, tiveram 1000 índios, todo mundo reunido num só, numa assembleia. E para mim foi um choque. 1000 índios, todo mundo adorando a Deus, buscando a Deus. E esses índios já tinham sido evangelizados já. Alguém foi, pregou evangelho. E esses, agora, não eram mais ouvintes. Aquele era porta-voz da palavra de Deus. Então, eles estão preocupados em levar esse evangelho a outros povos. E eles queriam levar para Rondônia. 1000 quilômetros, 2000 quilômetros a distância de Mato Grosso do Sul até Rondônia. Aí eu também participei nessa missão. E quando cheguei lá em Rondônia, primeira aldeia que cheguei lá, tinha 600 índios. Nunca tiveram oportunidade de ter uma igreja naquele local. Tempos em tempos, visitava alguns missionários, alguns pastores, para pregar evangelho, mas tempo em tempo. Mas nunca tinha uma igreja sequer. E quando nós chegamos lá, o cacique da aldeia falou assim, irmão Nori, os irmãos da Unheda, a porta está aberta aqui para chegar ao evangelho. Esse espaço eu darei para vocês. Aí, era um desafio. Aí, no mesmo instante, nós consagramos aquele terreno. E um ano depois, já tivemos uma igreja. Quando nós chegamos lá, não tinha um membro na igreja. Primeiro que recebeu evangelho foi o cacique. Depois recebeu a esposa. E um ex-cacique. 3 pessoas batizaram. 2004. Em 2006, quando cheguei lá, por surpresa, já tinha 26 membros batizados. 5 anos depois, tinha 75 membros batizados. Hoje temos mais de 200 pessoas, talvez. Olha como que o evangelho vai. Então, a palavra de Deus que meu irmão trouxe aqui, a seara é grande. Mas são poucos trabalhadores na seara do Senhor. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Esse é um desafio que está sendo lançado à igreja também. A igreja, 5 propósitos: adoração, discipulado, comunhão, serviço e missões. Missões faz parte da nossa igreja. Que desperte em nós também esse propósito de ir. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E olha lá, quantos frutos estão. Quantos gente podemos fazer. Independente de cada um de nós. E para isso, então, agora nós queremos estar levantando também para orar a nós mesmos. Para que nós cresçamos e levemos esse evangelho tão poderoso que é Jesus Cristo. Né? E depois, no finalzinho, eu vou dar a bênção apostólica. O que significa essa bênção apostólica? Muitas vezes o pastor chega lá, nós vamos dar a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. O que significa isso? Eu ensinar que hoje vocês estiveram, todo mundo aqui, adorar a Deus, ouvir a palavra. Agora eu vou embora para casa. Para que durante essa semana vocês recebam a graça do Senhor. Então, é aquela coisa que, então, momento, essa bênção apostólica é muito importante para vocês. Então, vocês recebem. Agora eu vou receber a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo durante toda a semana. Vocês vão daqui, sai dessa igreja agora, vocês vão trabalhar, vai lutar, vai estudar, vai fazer os seus propósitos durante toda a semana. Então, essas coisas são muito importantes para a gente entender, compreender a palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos levantar-se? Senhor nosso Deus, querido Pai, damos graças, Senhor, porque hoje nós ouvimos a Tua palavra, a palavra de desafio. O Senhor veio até nós. E o Senhor disse apenas, simplesmente seja como Jesus. Que nós sejamos realmente como Jesus. O que Jesus fez? Ele foi pregar a palavra. Que nós também preguemos a palavra àqueles que ainda nunca ouviram. Jesus, ainda há muitos povos, muitas nações sofrendo. E hoje nós vemos também quantas lutas o mundo está sofrendo. Especificamente, nós queremos falar também pelo povo venezuelano. Lá o povo está sofrendo calamidade, dificuldade, problema, luta. A própria nação estão divididas, Senhor, porque o Evangelho de Jesus Cristo não chegou lá na profundeza. Eles não entenderam ainda a palavra do Senhor. Mas nós clamamos ao Senhor que mande o trabalhador para aquela seara do Senhor, para que eles também possam realmente receber essa graça, o amor de Deus. Jesus, seja com o povo venezuelano, que realmente possa suportar, ter esse encontro com Jesus. Jesus salve aquela nação. E nós assim, nós queremos rogar ao Senhor da seara, que mande trabalhador também para aquela seara, para que todos possam conhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E assim seja também com cada um de nós. Senhor, prepara, trabalha os nossos corações, para que nós possamos ser vivificados. O nosso Espírito desperte em Ti, para fazer a Tua obra. Porque a Tua obra é um chamado. O chamado de missões. Ide por tudo. Que nós saímos daqui. Agora nós vamos voltar para nossas casas, nossos lares. E também nós queremos receber a Tua bênção. Para durante essa semana, porque lá nós temos desafio. Muitos vão trabalhar, muitos vão estudar, muitos vão se preparar para a vida. E assim o Senhor esteja lá. Então nós queremos terminar com essa oração, a bênção apostólica. Então nós convidamos a igreja que pega as mãos e coloca para receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com a tua igreja, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, né? Poder sentar-se.